Muito bem, pessoal, bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa videoaula aí, ó, continuação, a parte 2 aí do caderno do aluno, primeira série do ensino médio, quarto bimestre. Atividade 6, no trabalho, com as relações trigonométricas no triângulo retângulo, os ângulos de 30, 45 e 60 graus aparecem com muita frequência. Por esse motivo, recebem o nome de ângulos notáveis e estão apresentados na tabela. Então tá aqui a tabela com seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Veja que é muito simples você decorar essa tabela aqui, ó. Tem até musiquinha na internet, você pode procurar aí. Se eu conseguir lembrar na edição, eu coloco aqui o clipezinho do professor lá do professor... esqueci o nome dele, Paulo Pereira. Acho que é Paulo Pereira. Tem um memezinho aí bacana para decorar essa tabela aqui. Mas vamos lá, ó. Você vai fazer assim, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz de onde não tem 1, raiz onde não tem 1. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então aí dá para você fazer uma musiquinha aí, tem na internet, e é isso. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Para a melhor compreensão desses valores, propomos as seguintes atividades. Valores de seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus. Então, nós temos aqui na atividade 6, né? No item A, ele propôs aí que nós calculássemos aí as razões trigonométricas para o ângulo de 30 e 60 graus. Vamos começar então com 30 graus, tá? Para isso, vamos utilizar aqui uma figura, que é a figura de um triângulo retângulo, aliás, um triângulo equilátero, tá? Nós temos aqui, ó. Lembrando que o triângulo equilátero ele possui aí os três lados com a mesma medida, tá? Nesse caso aqui, o nosso triângulo vai ter lado medida x. Então, aqui tem x, aqui também tem x e aqui tem x, tá? O triângulo equilátero possui os ângulos aí, ó, internos 60 graus. Tá? Os três ângulos internos são de 60 graus. Nós vamos utilizar essa figura aqui, dividi-la ao meio, e aí nós teremos, então, dois triângulos retângulos, tá? Então, tá aqui. Esse triângulo aqui, ele é retângulo aqui. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, 90 mais 60 dá 150. Para 180, falta o quê? 30 graus. Portanto, nós conseguimos aí obter aí um triângulo com os ângulos internos 30, 60 e 90 graus. Correto? Então, veja. No triângulo equilátero, a altura divide a base em duas partes iguais, tá? Em duas na metade. Então, aqui vai valer x sobre 2 e aqui x sobre 2. Agora sim, nós podemos aí formar as razões, né? As razões trigonométricas aí. Então, nós temos aqui o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto ao ângulo, ou seja, x sobre 2, dividido pela hipotenusa, que no caso aqui, ó, é x, tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está usando só metade do triângulo, tá? A gente está usando esse triângulo retângulo aqui, ó. Bom, aqui nós temos uma fração dividido por um x. Então, nós copiamos a fração de cima, multiplicamos aí pelo inverso da fração de baixo. Então, tá aí, ó. X por x dá 1, vai sobrar meio. Portanto, seno de 30 graus é igual a meio. Vamos para o cosseno agora. Cosseno de 30 graus.
Você vai pegar então o cateto adjacente ao 30 graus, que no caso aqui é a altura, né? Esqueci de calcular a altura. Aliás, a primeira parte do exercício ele pede a altura, então vamos calcular essa altura logo aqui, ó. Para calcular a altura, veja, nós vamos utilizar aqui o Teorema de Pitágoras. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa, no caso ali é o x, vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, um dos catetos é a altura a altura do triângulo equilátero, né? E o outro cateto é a metade da base. Tá aí. Isolando o h, que é a altura, nós teremos que h ao quadrado é igual a x ao quadrado menos x quadrado, 2 ao quadrado é 4, tá? Então, já resolvi aqui esse quadrado. Bom, 1 inteiro menos 1 quarto, né? Para você resolver facilmente isso aqui sem MMC, sem nada, só lembrar que aqui tem 1 inteiro, 1x quadrado menos 1 quarto. E aí vai dar exatamente 3x quadrado sobre 4. Bom, daí fica fácil perceber que, tirando raiz quadrada de ambos os membros aqui, nós chegamos à conclusão que a altura do triângulo equilátero vai ser x sobre 3, raiz de 3, né, sobre 2, tá? Então, raiz quadrada de x quadrado é x, raiz quadrada de 4 é 2 e o 3 permanece dentro da raiz. Pronto, agora sim. Então, o cateto adjacente aqui é a altura, e a altura é x raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é x. Copia a fração de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. E nós chegamos aqui a um cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, igualzinho estava na tabela, né? Por último, aí nós temos a tangente de 30 graus. Então, você pode pegar aqui, ó, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ou simplesmente pegar seno sobre cosseno, aí tanto faz, tá? Então, vou escrever aqui, ó, você pode pegar o seno de 30 e dividir pelo cosseno de 30 graus, tá? Ou pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, vai dar o mesmo resultado. No caso aqui, eu vou pegar o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, nós temos aqui... Aliás, vou pegar o seno e o cosseno, beleza? Vou pegar o seno dividido pelo cosseno. Copia a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Vai ficar 1 raiz de 3, tá? Porém, nós não colocamos assim, tá? Raiz de 3 embaixo fica feio. Então, a gente faz o quê? Racionaliza essa raiz aí, ó, esse denominador. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. E aí nós chegamos ao valor da tangente, que é raiz de 3 sobre 3. Então tá aí, seno, cosseno e a tangente do ângulo de 30 graus. Vamos utilizar a mesma figura aqui, ó, para calcular aí seno, cosseno e tangente de 60 graus. Então, aqui ainda no item A, agora para o ângulo de 60 graus. Então, vamos lá. Nosso triângulo retângulo. Então, nós temos aqui o ângulo de 60 graus, aqui no canto aqui. E o ângulo de 90 graus aqui, nesse vértice. Tá? Em cima é o de 30 graus. Lembrando que aqui é a hipotenusa, que é o lado do triângulo equilátero, aqui é a altura que nós calculamos, que é x raiz de 3 sobre 2, e aqui metade da base do triângulo equilátero, que é x sobre 2. Bom, montando aqui as razões trigonométricas, seno de 60 graus é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aliás, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nós vamos pegar aqui o x raiz de 3 sobre 2 e dividir por x. Copia a fração de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Nós chegamos aqui a raiz de 3 sobre 2. Cosseno. Cosseno de 60 graus, cateto adjacente ao ângulo, ou seja, x
sobre 2 dividido pela hipotenusa. Copia a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Nós temos aqui, ó, meio, né? X por x dá 1, sobra meio. Agora a tangente. Tangente de 60 graus. Nós temos aqui, ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seno sobre cosseno, tanto faz, tá? Vamos fazer seno sobre cosseno. Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Isso aqui vai dar, copia a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Isso aqui vai dar raiz de 3. Então tá aí, igualzinho, tá na tabela lá, o seno, cosseno e a tangente de 60 graus. Beleza? Como você pode demonstrar isso? Utilizando aqui um triângulo retângulo com os ângulos internos, né? 30 e 60 graus. Essa figura do triângulo equilátero, a gente partiu lá da metade do triângulo equilátero para demonstrar aqui o seno e o cosseno. Então tá aqui, ó. Então, ele pediu para calcular a medida da altura do triângulo equilátero. Calculamos já. E essa altura, deixa eu colocar aqui. A altura é igual a x raiz de 3 sobre 2. Depois calcula os valores de seno e cosseno e tangente de 30 graus. Calcula os valores de seno e cosseno e tangente de 60 graus. Já calculamos. Agora o item B. Valores de seno e cosseno e tangente de 45 graus. Para isso nós vamos usar aqui, ó, um quadrado. Ó, aqui está o nosso quadrado. Vamos traçar aqui uma diagonal do quadrado. Então, nós temos aqui uma diagonal. Muito bem. Veja que a medida do lado do quadrado é x. Então, se aqui mede x, aqui também mede x, porque é um quadrado, né? Ele é retângulo, lógico. Todo quadrado é retângulo, possui um ângulo reto. E aí, nos vértices, nós temos os ângulos de 45 graus. 45 graus aqui, 45 graus aqui. Veja que como os ângulos da base, né, os ângulos aqui são iguais, o seno e o cosseno deles também serão iguais, tá? Consequência disso daí. Vamos montar aqui as razões, então. Ó. Primeira razão, aliás, vamos calcular aqui a medida da diagonal, tá? Antes de mais nada, já vou adiantando que sempre a diagonal de um quadrado vai ser a medida do lado vezes raiz de 2, tá? Como que chega nisso? De novo, teorema de Pitágoras. Então, nós temos aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, tá? Vamos supor que nós não saibamos, né? Então, vamos chamar aqui de D, diagonal. Então, nós temos a diagonal, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Ó? 2x ao quadrado. Tirando a raiz de ambos os membros, de um lado vai ficar a raiz de d ao quadrado é d, e raiz de 2x ao quadrado vai ser x fora da raiz, e o 2 permanece na raiz, portanto está aí demonstrado. Agora, utilizando aqui, então, a razão seno de 45 graus, vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o quê? X raiz de 2. X cancela com x, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Não podemos deixar assim. Vamos racionalizar. Para racionalizar, você multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. E aí, nós obtemos quem? Raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45 graus. E o cosseno, não precisa nem calcular, né? É a mesma coisa, tá? Porque o ângulo é o mesmo. Então, raiz de 2 sobre 2. Tangente. Tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Se o seno é igual ao cosseno, nós temos que a tangente é igual a 1. E aí, vou deixar para você demonstrar essa conta aqui, tá? Lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Se o seno é igual ao cosseno, quando você tem esse tipo de razão, o resultado é 1. Resolvendo problemas aqui, ó. Atividade 7. Para subir um desnível de 3,5 metros, foi construída uma rampa com 30 graus de inclinação. Letra A. Se for necessário escolher uma das razões trigonométricas, seno, cosseno ou tangente, para calcular a medida C do comprimento da rampa, qual você escolheria e por quê? Bom, aqui você tem que imaginar, né? O desnível 3,5 metros é a altura, tá? Nós temos uma altura, nós temos um ângulo. Nós queremos saber o comprimento da rampa. Então, vamos fazer um desenho aqui.
para nos ajudar. Depois ele quer que calcule a medida C, tá? Veja, aqui está a altura da rampa, tá? Forma 90 graus com a horizontal. E aqui está a nossa rampa. Muito bem. O ângulo foi dado, o ângulo é de 30 graus. A altura da rampa, 3,5 metros. Pronto. E queremos saber o quê? O comprimento da rampa, C. Pois bem, primeiro, no item A, né? Qual das razões nós vamos utilizar? Então, nós conhecemos o ângulo e nós conhecemos o cateto oposto ao ângulo. Então, para calcular o comprimento, nós vamos utilizar o quê? Seno. Por quê? Porque nós conhecemos. Porque o seno, né? Então, vamos usar o seno de 30 graus, pois o seno de 30 graus é a razão entre o cateto oposto, que é 3,5, e a hipotenusa, que é C. Seno de 30 graus é só consultar a tabela. Então, nós consultamos a tabela e encontramos aqui o seno de 30 graus, que é quanto? 0,5, né? Ou meio, tanto faz. Aqui, então, vai ficar 3,5C. Veja que eu já estou respondendo o quê? O item B, tá? Que o item B justamente pergunta o quê? Qual o valor de C? Então, basta aqui isolar, né? Isolar o C. Então, nós concluímos aqui, ó, que C é igual a 3,5 dividido por 0,5. Dividir por 0,5 equivale a multiplicar por 2. Então, o dobro de 3,5 nada mais é que 7 metros. Então, tá aí, comprimento da rampa, 7 metros. Então, de novo, escolhemos o seno, por quê? Porque nós conhecemos o ângulo e conhecemos o cateto oposto. E precisamos da hipotenusa. Então, a razão que relaciona cateto oposto com o ângulo, seno do ângulo, aliás, cateto oposto com a hipotenusa é o seno. Acabou. E aqui, no item B, só aplicar o seno aí e calcular. Atividade 8. Não sei o que é isso aqui. Um motociclista irá saltar por cima de um conjunto de caminhões utilizando a rampa mostrada no desenho. A altura em metros que o motorista atinge no final da rampa é de... Então, nós temos aqui, ó, uma rampa de 18 metros. Ele quer saber que altura que é essa no final da rampa. E a inclinação aqui é 30 graus. Vejamos, então, no desenho. Então, tá aí o desenho, ó. É retângulo. Temos aqui um comprimento do lado maior do retângulo, do triângulo retângulo. Então, é a hipotenusa, 18. Queremos saber o cateto oposto aqui, que é a altura. Então, de novo, né? Vamos utilizar quem? O seno. Seno de qual ângulo? De 30 graus. Que vai ser igual ao quê? Cateto oposto, que é a altura, dividido pelo hipotenusa, que é 18. Lembrando que seno, a gente consulta na tabela. E seno é meio, né? Ou 1 sobre 2. Substitui aqui nessa equação, nós temos que h sobre 18 é igual a meio. 18 está dividindo, passa multiplicando, nós teremos então que o h vai ser igual a 18 vezes 1 meio, tá? Aí 18 vezes 1 dá 18, dividido por 2, nós temos que a altura ao final da rampa é de 9 metros. Bem tranquilo, né? Aplicação aí, bem tranquilo isso aí. Atividade 9, PUC Campinas. Uma pessoa encontra-se num ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura. Se ela caminhar 90 metros em linha reta, chegará ao ponto B, de onde poderá ver o topo do C do edifício, do prédio sob o ângulo de 60 graus. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta no sentido A para B, para que possa enxergar o topo do prédio sob o ângulo de 30 graus? Então, aqui, ó, 60, né? Tem que andar bem mais para frente aqui para poder o ângulo ser de 30, né? Ser menor esse ângulo aqui. Então, vamos lá para o nosso desenho. Bom, tá aqui o nosso desenho do prédio. Aqui nós temos o ângulo reto. Aqui um ângulo de 60 graus. E aqui o nosso ângulo de 30 graus. Bom, para chegar aqui, ó, nesse ponto B aqui, ele andou daqui até aqui uma certa distância. Queremos saber quanto que ele tem que andar
daqui até aqui, para que esse ângulo seja de 30 graus. Então está aqui esquematizado o nosso problema. Então vejamos. Quer saber que medida que é essa daqui? Nós sabemos que o prédio, ele vê o prédio aqui, tem a altura x, né? Não vai mudar essa altura. Vamos chamar aqui a altura de h. Então ele consegue ver esse prédio aqui, andando essa distância aqui, que eu não lembro, deixa eu ver aqui se ele deu. Linha reta, 90 metros, tá? Então aqui foi dado, ó. 90 metros. Muito bem, utilizando então, a gente quer saber o cateto adjacente, né? É o x aqui, ó, adjacente. Então primeiro nós vamos calcular a altura, utilizando os dados da primeira parte. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Então aqui nós temos a altura h. Qual é a razão que relaciona catetos? O oposto com o adjacente? Exatamente, tangente. Então nós vamos aqui calcular a tangente. Tangente de 60 graus, que é igual ao cateto oposto aos 60 graus, que no caso é a altura, dividido pelo cateto adjacente, que é 90. Tangente de 60 graus é raiz de 3. Isso aqui é igual a h sobre 90. 90 está dividindo, vai passar multiplicando. Nós chegamos que a altura é igual a 90 vezes raiz de 3. Legal, descobrimos a altura. Podemos então utilizar esse dado aqui para calcular a medida, né? Quanto que ele tem que andar nesse sentido aqui para cá, para que o ângulo formado aqui na visão, né, seja 30 graus. Bom, de novo podemos utilizar então a tangente, só que agora a tangente de 30 graus. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Então veja, nós temos a tangente de 30 graus. Vai ser igual a cateto oposto, que é 90, raiz de 3, né? Cateto oposto é a altura, dividido pelo cateto adjacente, que eu chamei de x, tá? Chamei de x ali. Bom, tangente de 30 graus, você sabe que é raiz de 3 sobre 3. Isso aqui vai ser igual a 90 raiz de 3 sobre x. Como nós temos raiz de 3 em ambos os lados aqui, ó, ambos os membros, podemos cortar essa com essa. O x passa multiplicando e o 3 passa multiplicando também. E aí nós chegamos à conclusão que o x, né? Vou fazer aqui, ó, continuação, x sobre 3, né? O x passou multiplicando para cá. Já posso fazer em uma passagem só, posso fazer de uma vez aqui, ó. Então, o x passou multiplicando e o 3 passou multiplicando 90, tá? Então, 3 vezes 90. Chegamos aqui a um x igual a 270 metros, tá? Então, a partir do ponto A até esse ponto aqui, vou chamar de ponto C, tem que andar aqui, ó, 270 metros. Essa foi a atividade 9. Atividade 10. Clube de Matemática da UBMEP. Uma pessoa com 1,75 metros de altura e que se encontra a 20 metros da base de um edifício vê o ponto mais alto dele sob um ângulo de 50 graus. Qual a altura aproximada do edifício? Então tá aqui a situação, ó. A pessoa está a 20 metros, lembrando que ela tem uma altura, né? Essa altura é de 1,75 e a vista aqui o topo do prédio, formando um ângulo de 50 graus com a horizontal. Quer saber a altura do edifício. Então a situação aqui é o seguinte. O camarada está aqui, essa altura aqui, e ele avista o topo do prédio, formando aí 50 graus. E aqui, essa distância daqui até aqui é de 20 metros. E nós temos uma altura, né? Uma altura daqui até aqui, que é a altura do rapaz, 1,75 metros. E aqui, obviamente, 90 graus. Bom, tá aqui o triângulo. Queremos saber a altura do prédio, ou seja, essa medida aqui, ó.
chamar de H. Lembrando que vai até lá embaixo, né? Pronto. Bom, e aí? Vamos usar o que, ó? Nós temos o ângulo e temos o cateto adjacente. Queremos saber o cateto oposto. Vamos chamar essa alturazinha aqui, ó, de Hzinho. Lembrando que Hzinho é Hzão menos 1,75, tá? Legal. Então, de novo, catetos. Relação entre catetos é a tangente. Então, basta a gente calcular o que? A tangente. Tangente de 50 graus é igual a cateto oposto, H, dividido pelo cateto adjacente, que é 20. Então, atenção. Nas provas por aí, você não precisa calcular, decorar esse ângulo especificamente, porque ele não é notável, tá? Esse você não precisa decorar. Geralmente ele fornece para nós. Como não forneceu, vamos na calculadora. Presta atenção, se sua calculadora for científica, você tem que verificar se ele está em radianos ou graus, tá? Aqui no meu caso aqui, vou colocar em graus, prontinho. Bom, tangente de 50 graus é 1,19 aproximadamente, tá? Então nós temos aqui, ó, substituindo, né, tangente por 1,19. Isso aqui vai ser igual a H. Passando o 20, multiplicando, nós teremos que a altura Hzinho é igual a 23,8, tá? Hzinho é igual a 23,8 metros. Atenção que a altura do prédio nós temos que considerar também a altura do homem aqui, ó. Então nós temos que Hzão vai ser Hzinho mais 1,75. Então nós temos que a altura do prédio vai ser 23,8 mais 1,75. Portanto, H é igual a 1,75, já que eu estou aqui na calculadora mesmo. 25,6 aproximadamente. 25,6 metros. É a altura do prédio, aproximada. Beleza, vamos ficar por aqui mesmo. Vejo vocês no próximo vídeo. Atenção, mesmo que você seja do primeira série do ensino médio, eu aconselho você a ver os vídeos da segunda série e da terceira série também, que serve como revisão aí. Revisão ou aprofundamento aí, para você já ir se preparando para o Enem, que no Enem cai tudo, né? Cai os 3 anos, mais coisas do fundamental também. Por enquanto é isso. É nóis. Se inscreve, mano. Deixa o like, cara, por favor, que isso é muito importante.